Olá, turma! Hoje a nossa aula será sobre hipertexto e gêneros digitais. Só lembrando, gente, hipertexto, ele vem de uma relação onde vocês vão perceber que é sempre algo onde relaciona todos os aspectos digitais, desde a época dos primórdios da informática e da internet. Vocês vão lembrar também que o hipertexto é essa relação que se dá como vários elementos textuais que permite fazer com que vocês tenham múltiplas leituras em diferentes direções. Vocês também vão notar que o hipertexto, ele faz essa relação com hiperlinks também, que é disponível nessa relação de gêneros digitais, os e-mails, os blogs, todo e qualquer elemento que retome a era digital. Observe também onde há possibilidades, do texto, essas múltiplas referências que vocês notam dentro do contexto digital. Então, toda e qualquer mídia que vocês acessem para fazer essa relação de texto vai englobar justamente essa relação que tem entre o hipertexto e a sua definição. Em seguida, perceba também que o espaço que há entre você e esse contexto digital é aquele espaço que faz a relação de mediação, ou seja, no momento em que você está ligado na telinha do computador ou até mesmo no seu celular, você vai observar que há essa relação entre autor, hipertexto e leitor, ou seja, o emissor e o receptor e esse conjunto de textos que vocês vão encontrar sempre no meio digital. Só lembrando que hipertexto é justamente um termo que remete, como se diz aí a Wikipédia, a essa relação que se dá às referências específicas denominadas de imagem, que tem a função de interconectar os drives, como tem aí dentro da imagem. Perceba também que todo e qualquer registro que vocês façam no meio digital pode ser essa característica relacionada também ao hipertexto, quando vocês estão navegando, falando sobre o hipertexto. Observe também que quando vocês registram essa experiência, essa navegação, vocês vão notar também que além de interpretar, vocês vão trazer esse contexto do meio digital. Observem agora, todo e qualquer gênero digital onde vocês vão estar trabalhando vai fazer essa interconexão, Ou seja, o e-mail, o blog, a impressora, que é um meio que você usa de forma digital, a máquina fotográfica, o celular, a questão do ouvir músicas, no celular, o computador, esses acessos todos que se faz no meio digital, que é essa a era da gente, é justamente essa relação de hipertexto. São os vários textos que há dentro da parte de mídia digital. O que é que a gente pode relacionar também quando se fala e se pensa em gêneros digitais? Lembrem que gêneros é justamente aquela parte em que você percebe que os textos são encaixados dentro dos tipos. Então, a hipermídia é tudo que faz relação com a mídia digital, que engloba a todos, A música, toda e qualquer pessoa como nós, que faz esses acessos, ou seja, que faz essa relação, essa comunicação, tudo que se dá dentro desse meio digital. Observe os gêneros, que faz essa relação ao gênero digital, que são as redes sociais, o Instagram, o Face, o Skype, o WhatsApp, Twitter. Então, tem várias redes e o Google, que vocês acessam, o YouTube. Então, todo e qualquer meio que vocês precisem fazer esse acesso, você relaciona ao gênero digital. Daí a gente precisa compreender e diferenciar o que é gênero e o que é suporte. Observem que na tirinha vocês vão perceber de fato essa diferença. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Observe que dentro da fala do garoto há essa relação do meio digital, a abreviação,
os termos que são utilizados, que é o internetês, a linguagem da internet, o fato dele estar sempre usando, né, esse bate-papo, ele acaba também falando praticamente da mesma forma, é isso que faz essa relação, né? Então, gênero digital, suporte, o computador. Portanto, você tem que saber a diferença. Gênero digital, que tem um autor muito famoso que é Marcuski, ele faz essa relação. O gênero em si são justamente os textos, que são os blogs, e-mails, que dão essa característica que especifica de fato o texto que você está utilizando. É o aparato textual que você utiliza do meio eletrônico, utiliza a escrita, né, de forma interativa, dinâmica, essa alta interatividade, a comunicação rápida e imediata com as abreviações, os sons, as imagens que vocês utilizam, a descontração, a informalidade, a monitoração, né, da linguagem, tudo isso é encaixado no gênero. Então, o gênero da tirinha é justamente o quê? O e-mail ou até mesmo o bate-papo, certo? Os suportes vocês vão ter vários, que no caso ali ele usou o computador. O suporte textual é aquele espaço físico, os materiais, onde estão sendo grafados gêneros, né? É tanto que aí tem alguns exemplos, o livro, o jornal, o computador, o folder, o manual de instrução, a folha de bula de remédio, e isso é chamado de suporte. Então, vocês precisam saber qual é a diferença de um gênero e do suporte. Suporte é o que carrega essa linguagem. Então, perceba a diferença entre um e outro, porque é muito importante para vocês diferenciarem e definir um do outro, certo, gente? Então, essa foi mais uma aula falando sobre gênero digital, que faz relação com o assunto anterior, que foi de hipertexto, e também coerência e coesão. Daí, próxima semana, nós reforçaremos e daremos continuidade ao assunto. Obrigada a todos pela atenção. Tenham um excelente dia. Até a próxima aula.